Olá, estamos com a segunda parte do nosso módulo no curso de pós-graduação para a disciplina Humanismo e Ética. E eu creio que você já está com um argumento, você já criou a essência do conhecimento, já tem uma base, e a segunda parte vamos conversar, vamos aqui trocar ideias. Você está me vendo, me ouvindo e pensando e dialogando com você mesmo, já entendendo esse tempo, entendendo essa fase, esse grande apogeu que foi e que ainda é o humanismo, uma corrente da filosofia. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância. Quando se fala em humanismo, pensamos logo no egocentrismo, uma corrente filosófica da época Idade Média, 1500 em diante, onde deu surgimento para o apogeu, a grande influência da arte na igreja, na sociedade. A arte passa a ser vista como um grande espetáculo da humanidade. O homem passa a ser visto como uma grande peça. O ser humano passa a ser visto nesse tempo como uma grande personalidade do dia a dia, não somente obra de Deus, mas arte de Deus. O egocentrismo vem alinhar o homem e Deus, o homem e a liberdade, o homem e o seu ego, o homem e as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. O homem que se expressa na arte, o homem que se expressa no seu dia a dia, nas suas vontades, nos seus anseios, nas suas filosofias de vida, nos seus devaneios. O homem, esta grande criatura que Deus criou, que deu certo. Esse homem que às vezes é perigoso e que gosta de monopolizar a ciência, gosta de monopolizar através da religião Deus e outras coisas divinas. O homem que tem essa capacidade grande de manifestar suas proezas através da sua audácia, das suas atitudes. O homem, esta grande figura que Deus criou, que gosta de inventar, que gosta de imitar a vida, que gosta de imitar através da arte. Através da arte, o homem demonstra os seus sentimentos. Através da arte, o homem demonstra a sua alma, a sua sensibilidade. O homem que através da arte expressa os mais sinceros desejos e sentimentos. O homem que através da arte, no apogeu do humanismo, através da ciência, da filosofia, da música. Quando eu falo em arte, eu falo em música, eu falo na poesia, eu falo na peça teatral, nas novelas, não a novela da Globo, mas as novelas que são escritos relacionados ao teatro. O homem que se encontra através da grande experiência que ele tem consigo mesmo. O homem que se deixa mergulhar nas suas entranhas filosóficas do seu próprio eu, do seu ego. E é assim o humanismo. O humanismo desperta dentro de nós essa vontade de mergulhar em águas mais profundas. O humanismo, na Idade Média, liberta o homem, acende uma luz que vem depois o iluminismo, através de um pensamento, de uma corrente filosófica, de uma expressão de ser, que o iluminismo consegue mostrar para a humanidade quem de fato é o homem. Graças ao humanismo, essa fase da Idade Média que abre as portas, abre as comportas das ideias que fazem influenciar o homem a conhecer sua própria essência. Isso é o humanismo, essa maravilha do ser, essa maravilha, esse grande espetáculo que é a nossa vida, dentro do livre-arbítrio, dentro da liberdade de viver, dentro das possibilidades de conhecer quem nós somos de fato realmente, sem o recalque, sem as prisões, sem o medo, enfim, nós passamos a nos conhecer através da arte,
através do pensamento. O humanismo é uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, à inspiração e à capacidade humana, particularmente à racionalidade. Quando se fala em humanismo, vem logo o pensamento da racionalidade, ou seja, o homem deixa de pensar apenas de uma maneira teocêntrica, divina, mística, e passa a pensar. Não é somente pensamento, são as suas ações, suas ideias, seus projetos, a engenharia, a filosofia, a música, a arte do pensar, de se expressar, a linguística. Enfim, tudo isso dá o direito do homem se ver como quem olha para um espelho. Isso de forma racional, não apenas dando explicação para a igreja e para uma corrente teocêntrica. O homem, ele passa a se expressar, ele passa a dizer quem é ele passa a mostrar quem é ele, e ele passa a se conhecer através de uma concepção racional, lógica, entendida, científica. Ele começa a encontrar razões científicas, metodológicas, de ver e conhecer o mundo, como funciona a anatomia, a medicina. Passa nesse tempo do humanismo, com o apogeu do humanismo, essa transição de descobertas, essa transição que sai do homem das cavernas do escuro para o iluminismo. Ele passa a se encontrar, sem se perder da linha de Deus, sem se perder da sintonia, da simetria teocêntrica da pessoa de Deus, da época como era pregado. É interessante porque eu creio que você, pelo menos eu sou curioso, mas eu cresci sempre observando e sabendo que os médicos da Idade Média, a Idade Média é a idade da peste negra, da peste bubônica, do vírus, parecido como esse, letal, que é o coronavírus, Covid-19. Eu sempre investiguei, desde a minha época de acadêmico, enquanto professor, enquanto estudante, por que aqueles desenhos na arte médica da Idade Média, sempre os desenhos de médicos eram atribuídos, isso relacionado à peste bubônica, à peste negra, o grande vírus que veio através de uma infecção total do corpo, que levava ao óbito em poucos dias. E os desenhos dos médicos sempre com um bico de pássaro. Os médicos sempre tinham uma roupa preta e um bico de pássaro. E na época eu não entendia por que os médicos estavam sempre associados a tipo um capacete, umas vestes pretas e uma capa, uma máscara com um bico de pássaro. E há mais de 20 anos atrás, eu estudando, pesquisando, descobri que aquele bico de papo que os médicos usavam para tratar a peste negra era justamente aqueles bicos, eram recheados de ervas, de flores, aromas e essências de óleo cheirosos, de bom aroma, do mais puro aroma, para poder aguentar, para poder suportar o mau cheiro, podridão causado pelas infecções generalizadas da doença da Idade Média, da peste negra, da peste bubônica, da doença da época. Então isso propaga realmente cada tempo como a coisa é ligada, como as coisas são feitas, como as situações são lidadas com elas. E agora na Idade Moderna, esse desenho do médico medieval
com aquele bico de pássaro. Depois você verifica aí, você tenta pesquisar aí. Os médicos usavam um bico de pato, um desenho mesmo, um bico de pato mesmo, para poder, somente os olhos enxergavam, e era cheio de aroma, para poder suportar, para poder aguentar o mau cheiro. Então, tudo isso através de uma concepção arcaica, de uma medicina arcaica medieval, de uma medicina totalmente retraída. É a partir daí, então, da Idade Média, a partir daí dessa época, que o homem começa então a identificar. Veja só, com o humanismo, com o iluminismo, com o egocentrismo, essas correntes filosóficas que a sociedade passa a conviver, adentra nesse mundo, nesse universo, o quanto a humanidade evolui, o quanto que a arte evolui, o quanto que a ciência evolui, graças ao humanismo. De forma geral, o humanismo manifesta o interesse que os intelectuais e artistas dessa época tiveram em tratar e explorar os assuntos que estivessem intimamente ligados à figura do homem. Com isso, seria firmado um contraponto em que poderíamos surgir que os renascentistas firmavam uma clara ruptura com os valores dos pensamentos medieval. Deu para entender, pessoal? Essa ruptura, essa grande racha que acontece com a ciência, com a arte, com a cultura, com o tempo medieval, com tudo aquilo que era arcaico. Ou seja, um novo mundo, um novo tempo, uma nova arte, uma nova ciência, um novo pensamento. É através desse tempo que o homem se liberta do medieval. Quando se fala em medieval, sempre está agregado, sempre relacionamos o nome medieval a pensamento arcaico, antigo, de estilo muito reservado. No campo da arte plástica e da medicina, o humanismo esteve representado por obras e estudos que realizavam um exame detalhado da anatomia e o funcionamento do corpo. A partir da Idade Média, a partir do movimento humanismo, é que o corpo humano, na anatomia, é pesquisado com mais afinidade. Permite-se um estudo mais minucioso, detalhista, aprofundado acerca do corpo humano. A medicina, ela recebe uma ajuda. A medicina, ela começa a quebrar alguns tabus acerca da anatomia. Na literatura, as paixões e dilemas foram elementos centrais que apontavam para o sentimento de interpretar a natureza do homem. Até mesmo nas políticas, vimos que as relações de principais com os seus súditos tematizaram as formas do homem agir perante a sociedade. É por isso que quando você vê um quadro, na verdade, o nome não é um quadro, quando você vê uma arte nos museus da Europa, no Brasil, Estados Unidos, Canadá, enfim, os países afora, como também o Brasil, você vai perceber, você vai notar que as artes medieval mais contemporânea, a partir do Renascimento, a partir do humanismo, essas artes apresentam muito nudismo. Você percebe a anatomia dos traços nas artes clássicas, na época medieval, a partir do humanismo, do egocentrismo e iluminismo. O humanismo ele abraça a causa divina do homem. Permite que o homem ele explore a simetria artística do corpo, a valorização do corpo humano, a valorização do corpo da mulher, a estética, a simetria, diâmetro, essência, dentro da valorização do homem, sem perder a essência divina. A arte, ela passa a ser explorada na sua mais pura essência humana, valorizando o corpo, tirando a ideia do corpo do pecado
e valorizando a arte anatômica simétrica corporal. Também não deixa de ser uma valorização da criatura de Deus. É muito bonito, é lindo, é fantástico esse renascimento do homem com o humanismo. Muito bom. Eu particularmente eu adoro estudar essa época, pesquisar, falar dessa época. É como se eu sentisse aquela época na minha pele, na minha alma e a vontade de desabrochar. O humanismo, imagine aquela época. É como se saíssem das prisões artistas, filósofos, a literatura, a arte médica, e aí se vai. Vamos então. O humanismo, ele proporcionou também uma forma de ativar a interpretação acerca da religião. A religião, ela sofre influência também nessa época, viu? A influência do humanismo na religião, no cristianismo católico da época, romanizado, como até hoje, sofre também influência, viu? De uma maneira direta e indireta. O humanismo foi um movimento intelectualizado, intelectual, iniciado isso na Itália, só para relembrar. Movimento esse que surgiu na Itália na Idade Média, no século XV, com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com as fortes e grandes influências da Igreja Católica Apostólica Romana, acerca do pensamento religioso da Idade Média, aonde difundia tudo voltado para a liturgia, para as regras litúrgicas da igreja, como regra canônica, como regra documental, como regra jurídica, como regra de vida, como regra filosófica de pensamento e fé. O humanismo, ele tem vários tipos de humanismo onde foram influenciados. É por isso que nós podemos dizer que o humanismo, ele foi difundido também pelo humanismo religioso, humanismo secular e humanismo moderno. O humanismo religioso significa dizer que houve-se uma influência religiosa teológica acerca do teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo e nada mais. O humanismo, ele entra para confrontar e contra o teocentrismo, mas sem confrontar a pessoa de Deus, e sim as ideologias, as doutrinas e as filosofias religiosas da época. Isso se referindo ao catolicismo. Não que era contra a igreja, mas sim os pensamentos e ideologias da época atrofiada, o conhecimento, a ciência retida somente para a Igreja Católica e não ao homem comum. É por isso que chama também o humanismo secular. O que quer dizer humanismo secular? Esse humanismo secular significa dizer que o humanismo secular, ele passa a ter uma atuação também no homem, sem ser o homem da igreja, o homem secular. Quem é esse homem secular? É o homem civil. Eu sou um homem religioso, eu sou um homem eclesiástico. Vocês são pessoas seculares. Então, o humanismo, ele dá cabimento, ele dá liberdade, ele dá espaço para este homem secular. O homem comum, o homem do campo, o homem da arte, o homem da cultura, de todas as ciências. E o humanismo moderno. O humanismo moderno é justamente esse que avança até hoje. Esse humanismo moderno é esse humanismo que vem da Idade Média e puxa até o século XXI, através da arte, através da ciência, através da cultura. Por isso que sempre que se fala em humanismo, tem que falar em arte, tem que falar na ciência, na cultura, porque o homem, a única maneira, a única forma que o homem tem de se manifestar e eternizar a sua história é através da religião, através da arte, através da música, através da literatura, enfim.
O iluminismo foi um movimento que contou com a participação de diversos pensadores. Podemos pensar daqui a pouco e citar o nome deles. Mesmo partilhando de noções e princípios semelhantes e teóricos, o iluminismo trouxe a mais diferente contribuição nas obras, ocupando-se de assuntos diversos. Seus pensadores trataram de questões morais, religiosas e política. De forma geral, podemos realizar uma breve apresentação desse mundo artístico, filosófico e do desenho. Podemos aqui citar Barão de Montesquieu, que está escrito na literatura medieval, realizou grande crítica sistêmica no autoritarismo político. Podemos aqui citar, no ano de 1748, discutiu as formas de governo, os espíritos das leis, ou seja, assuntos voltados para o executivo, o legislativo e judiciário, ou seja, a ciência da arte jurídica passa a ter uma nova concepção. Isso porque até então quem fazia todo o julgamento era a igreja. Quem era juiz era a igreja. Quem dava a sentença era a igreja. Quem fazia a pena de morte era a igreja. Então, desperta em alguns escritores, em algumas pessoas seculares e artistas, a nova legislação, saindo de cunho religioso e tramitando no cunho do judiciário civil, que até hoje nós conhecemos. Jean-Jacques Rousseau, muito conhecido, Jean-Jacques Rousseau, foi outro pensador que para a época tinha algumas opiniões de caráter mais radical. Contrário a uma vida luxuosa, ele afirmou que a propriedade privada originava a desigualdade entre homens. Em sua obra Discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade dos homens, ele apresenta Jean-Jacques Rousseau, defendeu que o homem era corrompido pela sociedade e que a soberania popular e a simplicidade deveriam ser princípios básicos de uma ascensão, de uma sociedade mais justa e igualitária. É Jean-Jacques Rousseau quem começa a difundir essa teoria de que nós, olha só, isso nasce graças ao humanismo. Essa teoria nasce a partir da Idade Média, no ano 1745-48, através do grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, essa grande teoria de que o homem nasce bom. O homem nasce bom na sociedade, o homem nasce decente, o homem nasce ético, e que a sociedade é quem se encarrega de corromper o homem, e que o homem não precisa viver de uma forma luxuosa. Rousseau defendeu que o homem era corrompido pela sociedade. Era, é e sempre será. Não é isso? Não é isso? Também vamos citar mais na frente grandes pensadores após o humanismo, com o Renascimento, o Iluminismo. Vamos citar aqui Voltaire, grande filósofo da época, atacando ferozmente a igreja e o clero. Esse aqui se empolgou tanto com o Iluminismo, se empolgou tanto com a corrente do humanismo, que foi de encontro atacando ferozmente Voltaire, viu? Grande filósofo. Ele acreditava que Deus não seria conhecido pelos dogmas religiosos. Vou repetir. Esse filósofo aqui defendia e ele confrontava ferozmente a igreja, dizendo que Deus não era conhecido. Nós não conheceremos a Deus através dos dogmas da igreja, e sim através de uma experiência. Somos somente os homens dotados de razão e liberdade seriam capazes de conhecer a verdadeira vontade de Deus e os seus desígnios divinos. Que maravilha! Que maravilha! Como eu queria estar aí perto de você aí, na sala de aula agora, para a gente esticar bastante esse assunto de Voltaire. Ele afirma com toda autoridade, sobriedade e racionalismo
entendimento e divindade também, podemos dizer até isso. Que Deus não é apresentado, não pode ser conhecido através de dogmas, de regras religiosas. E sim, o homem tem a capacidade racional de conhecer a Deus. Somente o homem dotado de razão e liberdade é quem consegue entender, ver a Deus, conhecer a Deus, as vontades e desígnios divinos da sua obra. Ou seja, esse filósofo na Idade Média já vem apresentar, ele mostra indícios de que a liberdade do homem faz com que ele possa conhecer a própria experiência de Deus e entender os seus desígnios. Gostou? Eu adoro esses temas dessa época, eu adoro, porque até hoje permeiam e vão até a eternidade. Em seu livro Cartas Inglesas, já li um artigo sobre esse livro, muito bom, criticou as instituições religiosas, não só o cristianismo católico, mas outras correntes da época, como o judaísmo e o apogeu da época também do Islã, tá? Europa, vindo do Oriente, o Islã. Criticou as instituições religiosas e as existências de hábitos feudais, ainda presente na sociedade europeia. Mesmo sendo um grande crítico, Voltaire não defendia a revolução como instrumento de mudança. A seu ver, as monarquias dotadas de princípios racionalizantes poderiam renovar suas práticas e ações. D'Alembert, viu? D'Alembert, outro grande filósofo, pensador da época, além de contribuir com as ideias, também se preocupava em difundir os valores do iluminismo na Europa, através de uma grande compilação chamada Enciclopédia. Reuniram um saber profundo produzido para utilizar pensadores iluministas, subdividida entre 35 volumes. Sua obra condensava a perspectiva iluminista, onde marcava, traçava e dizia expressamente, de uma maneira explícita, até o homem pode chegar. Esse D'Alembert, ele conseguiu dizer que o homem é infinito e que através da ciência, da arte, das nossas proezas, vamos chegar ao eterno e ao infinito. O homem tem um pensar infinito, o homem ele é eterno, na sua totalidade humana de pensamento. A disseminação da idealização iluminista foi responsável pela orientação ideológica dos movimentos para combater as colônias, os pactos colonial e o antigo regime, a deflagração e o processo com a devolução inglesa, a Revolução Inglesa e Francesa. E assim começa um novo tempo. Graças ao século XV, o iluminismo começa a difundir outros movimentos grandes na história, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo, correntes filosóficas mais avançadas, pensamentos mais libertadores, pensamentos nada dogmáticos, nada doutrinário, nada religioso, pensamentos capazes de levantar o homem na sua essência, na sua totalidade e o eternizar, ecoar na eternidade. Chegando então assim, desde as suas falhas e grandes pecados do homem, como a Primeira Guerra Mundial, a Europa que se destrói, a Europa que abre as cortinas, que foge das trevas, que descobre o iluminismo, que descobre, através do humanismo, a corrente do egocentrismo, da liberdade, do altruísmo, o homem que se liberta e depois se autocondena na Primeira Guerra Mundial, 1914, a Europa que se destrói, a Europa que agrega países do mundo inteiro, a Europa que é influenciada e se influencia e influencia outros países de outros continentes, a Europa e o mundo que não aprende, que descobre-se com o iluminismo e depois peca radicalmente na Segunda Guerra Mundial. Uma das maiores catástrofes da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O homem que não aprende, o homem que se galfeia e se guerrilha.
O homem que vem ao tempo da história contemporânea, da tecnologia, o homem da robótica. Esse é o homem que sai da Segunda Guerra Mundial, que cria de uma maneira hostil os seus países, subdivide e amplia um passaporte, que cria a tecnologia, que quebra a barreira de som, que visita a Lua, que descobre, que faz satélite artificial, que difunde imagem em 7G, 3G, 4G, 5G, já se pensa em 7G. O homem que não aprende. O homem que saiu das trevas do iluminismo, que conheceu a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, e agora tenta sair de uma pandemia, de uma Covid-19. Eu não sei se precisamos de um novo humanismo. Não sei se precisamos agora de um iluminismo transcendental. Ou se precisamos voltar para o ser religioso, humano e ético, que é a nossa próxima pauta. Então, este é o tempo do humanismo da Idade Média, que levou você a pensar, a refletir e observar com um caráter mais delicado, de uma maneira mais singela, o que o tempo foi capaz de fazer, o que o homem foi capaz de fazer no decorrer dessa história. O homem que passou, a humanidade que passou a ter um novo rumo desde o século X, do ano 1000. Europa, antigo Grã-Bretanha e assim por diante, Inglaterra. O homem que até agora parece que não aprendeu. Nós que parece que ainda não aprendemos. Nós que estamos saindo de uma pandemia e que parece que uma sensação, e por grandes informações e troca de informações, parece que estamos saindo de uma grande guerra silenciosa, mas estamos ameaçados de uma segunda onda. Estamos ameaçados de uma segunda onda, de mais uma crise sanitária, de uma pandemia global, um vírus global, e que até agora ninguém aprendeu. O iluminismo veio para a valorização do homem, para torná-lo inteligente e sábio, e não imbecil, não tolo, não bobo e não arrogante, e sim mais humano, conhecendo a si mesmo. Como disse o filósofo Sócrates, conhece a ti mesmo. É isso aí. Daqui a pouco, próximo módulo, ética. Até mais.